Olá pessoal, mais um vídeo sobre os segredos e os mistérios do funcionamento da mente. E hoje a gente vai falar sobre programação mental de alto impacto, que comanda a nossa vida silenciosamente. O que são programações de alto impacto? São programações de alta carga emocional, certo? Então por que eu penso e me comporto assim, dessa forma? Só para fazer uma introdução antes de falar sobre como funciona a programação mental de alto impacto em si, nós já falamos na live passada sobre programação mental, como é que funciona a programação da nossa mente. Quem não assistiu essa live, eu vou deixar ela aqui, dá uma olhadinha lá, porque tem bastante conteúdo que antecede os conteúdos que eu vou estar falando nessa live aqui de hoje, certo? Então a gente pode entender que nós, como seres humanos, eu vou usar uma analogia, eu gosto bastante de utilizar metáforas, porque a mente ela trabalha através de imagens, e as metáforas elas são excelentes para trabalhar essa imagem, para traduzir em palavras aquilo que a gente fala com mais facilidade. A mente transforma as metáforas em imagens, processando melhor as informações. Então tu imagina a água, que a água é o espírito, é a nossa essência, o nosso ser em essência. O rio seria a alma, é o formato onde a água corre, certo? E nesse rio, ele corre em movimento livre. E nesse movimento, eles formam pequenas ondas, pequenas ondinhas. E são essas ondas que podem ser entendidas como a nossa personalidade. Olha só, e a gente se identifica somente com a nossa personalidade, ou seja, a gente se identifica com uma fração de tudo aquilo que nós verdadeiramente somos. E como é que a gente forma a nossa personalidade? Ela é construída através de defesas e compensações que a gente vai criando ao longo da infância para nos proteger e nos compensar das faltas que a gente sente na infância. Faz sentido? Então, o resultado é um conjunto de estratégias que forma a autoimagem e os comportamentos de forma inconsciente. São as ferramentas que a gente vai criando, um sistema de ferramentas que a gente vai criando para promover a nossa sobrevivência dentro do meio onde a gente está inserido. Então, esses comportamentos, quando eles são excessivamente utilizados, essas ferramentas de defesa e de compensação, quando a gente usa essas ferramentas que a gente mesmo cria de forma muito excessiva, a gente forma a base desestruturada da nossa personalidade, nos distanciando cada vez mais da nossa verdadeira essência, do nosso vazio interior. Então tu imagina o quanto nós somos grandiosos. Existe até uma frase de Jesus que ele dizia, e que até hoje ainda muitas pessoas têm dificuldade de entender, que vós sois deuses. Então essa frase é uma frase que ela demonstra como é a grandiosidade de tudo aquilo que nós somos e como a gente se enxerga tão pequeno e nos percebendo apenas como as ondas que formam na água desse rio. Percebe? Então, assim, quando a gente forma essas ferramentas que formam a nossa personalidade, existem duas formas de a gente programar a nossa mente, certo? Além das ferramentas de compensação e de defesa que a gente cria para nos defender e nos proteger e nos alimentar das nossas necessidades dentro dessa esfera onde a gente está inserido, a gente também é programado, a nossa mente, de acordo com as informações que a gente vai estar recebendo dentro do meio onde a gente está inserido. De que forma? Através da autossugestão, com repetições de palavras e exemplos, que eu já expliquei bastante sobre isso na live anterior, sobre a programação da mente. Então, autossugestões, e também sobre os acontecimentos com alta carga emocional, que são as experiências traumáticas, que é a nossa
a nossa abordagem de hoje, que é o que a gente vai aprofundar mais hoje para complementar aquela aula que a gente teve na live anterior, que foi sobre a programação da mente através de autossugestão, da repetição de exemplos, certo? Então, como a gente falou na live anterior, a programação da mente ela é através da repetição de palavras e de exemplos dos nossos pais, dos nossos avós, das nossos familiares, no meio onde a gente está inserido, né? Então, para tu ter uma ideia, quantas vezes a gente escutou o nosso nome até que nós aprendêssemos a falar o nosso nome? Quantas vezes a gente treinou as letras, a gente treinou o alfabeto até que a gente aprendesse a escrever? Então, tu observa que a base da programação mental, ela tá calçada muito na repetição. A repetição é treino, a gente pode entender isso como treino. Na repetição e na persistência dessa repetição. Eu sempre falo isso, que não adianta a gente repetir 1, 2, 3 vezes. Repetir 1 dia, 2, 3 dias. A gente precisa ter persistência no processo de repetição para que a mente seja programada. Então, até os 7 anos de idade, o nosso subconsciente, que são as ondas teta, que eu já falei na live anterior, elas ficam expostas. A gente ainda não tem o consciente formado, que é os 5% que comanda a nossa mente. Lembra que a gente tem os 5% que comanda a nossa mente e tem os 95% que é o do subconsciente, que é o que programa todo o nosso comportamento, que rege todo o nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas ações, é o que nós verdadeiramente somos. Então, esses 5% até os 7 anos de idade, que é o consciente, e tem o fator crítico que separa o consciente do subconsciente, ele ainda não está formado. Então, qualquer coisa que se fale para uma criança até os 7 anos de idade, ele aceita como verdade, porque ele não sabe ainda. Ele ainda não tem uma biblioteca mental formada, que eu chamo de biblioteca, é uma metáfora para dar como exemplo das programações que nós temos na nossa mente, que funciona como um computador, certo? Então, ela não tem ainda o consciente formado. Então, ele vai aceitando tudo como verdade. Então, é muito fácil, especialmente até os 7 anos de idade, é onde a gente forma a nossa biblioteca mental. Certo? Então, só antes de dar continuidade, gente, a gente está fazendo um movimento para despertar mais pessoas. Então, antes de eu continuar, eu quero te convidar a ajudar a despertar mais pessoas. De que forma? Dando um like nesse vídeo. Porque o YouTube, ele tem um mecanismo que ele entende que a cada like que tem, ele dá mais relevância a esse conteúdo. Logo, ele distribui para mais pessoas. Então, essa é a importância do like, de dar o like no vídeo, que é pra gente amplificar a abrangência dessas informações, certo? E não esquece também de deixar aqui o teu comentário sobre esse conteúdo. Então, gente, continuando. Fatos específicos. Se nós temos 2 formas de programar a mente, e a primeira forma é através da programação mental, através da repetição, e da persistência da repetição de palavras e exemplos ao nosso redor, com as pessoas a qual a gente confia, especialmente até os 7 anos de idade. A outra forma é através de fatos específicos, que são as programações de alta carga emocional, que muitas vezes é entendido como trauma. O que significa um trauma? Um trauma é uma ruptura psíquica que excede a capacidade de processamento de uma pessoa, certo? Então, como assim excede a capacidade de processamento? Normalmente são estímulos agressivos. Então, a gente pode entender como exemplos de programação de alta carga emocional um acidente, um assalto,
uma notícia muito, até uma informação de algum parente, ou uma notícia muito que seja muito pesada, que a gente leve um choque emocional, são estímulos agressivos, através do físico, do emocional ou até mesmo do imaginário. Como assim do imaginário? Se eu recebo uma informação, eu vou usar um exemplo. De uma vez uma história que eu soube de duas irmãs, que uma delas tinha sofrido abusos familiares. E depois de adulta, essa irmã que sofreu esses abusos contou para outra irmã esses fatos que ela tinha vivenciado. E era relacionado a um membro da família que era um ente muito querido para essa outra irmã. Essa irmã automaticamente se traumatizou com a informação que ela recebeu da outra. Percebe? Então, isso gerou um trauma, gerou um estímulo agressivo que, nesse caso específico, foi um caso emocional e imaginário. Então, são informações de outras pessoas que a gente absorve e aquilo nos choca internamente. Estímulos agressivos físicos a gente pode entender como um acidente, por exemplo, o emocional através de um desentendimento familiar, coisas do gênero. Sempre é relacionado a estímulos agressivos que sejam físico, emocional ou imaginário, certo? Esses estímulos agressivos, eles atuam no nosso campo, no nosso ser, de duas formas: fisiologicamente e emocionalmente. Então, fisiologicamente, esses estímulos, eles liberam reações químicas no organismo, que são os hormônios de adrenalina e cortisol. A adrenalina e o cortisol, eles são responsáveis por estimular a fuga e o confronto. Então, toda vez que eu acesso uma emoção desse tipo, de alta carga emocional, onde eu recebo um estímulo agressivo, libera no meu organismo essas reações químicas da adrenalina e do cortisol que vão me estimular ao confronto e ou à fuga. Presta bem atenção nesse detalhe, porque mais adiante vocês vão entender qual é a gravidade desse estímulo fisiológico. Porque esse estímulo fisiológico, ele não acontece apenas no momento em que tu vivencia essa programação, mas sim toda vez que tu revive esta programação. Porque a mente não distingue real de imaginário. Então, toda vez que a gente lembra de um momento como esse, para a mente a gente está revivendo isso. Então, toda vez que a gente lembra e a gente revive, a gente está depositando, envenenando o nosso corpo com estímulos com essas reações químicas de adrenalina e cortisol, estimulando então no nosso organismo a fuga e o confronto, que provocam o estresse. Percebe? Isso. Então, toda vez que a gente repete uma lembrança sobre uma memória desse tipo, tá? Agora, falando psicologicamente, como é que a gente reage, como é que funciona a programação mental desses estímulos agressivos. Então, sobre a influência de uma forte emoção, a gente fica fora de consciência. O que significa isso? Os 5% que nos mantém conscientes e alerta, eles perdem a força e abre o nosso fator crítico. Lembra do fator crítico que eu falei na outra live? Que abre o fator crítico, que é como se fosse uma porta que separa o consciente do subconsciente. Então,
Nesse momento onde a gente está influenciado por uma forte emoção, a gente perde a consciência, ou seja, esse 5% consciente, ele deixa de funcionar nesse momento. Ou seja, a nossa capacidade de decisão, ela sofre a perda de consciência. A gente pode usar isso como exemplo toda vez que a gente desperta o medo dentro de nós. O medo, ele nos paralisa. Por quê? Porque o nosso consciente perde a força e a gente perde a nossa capacidade de decisão. É por isso que tantas vezes tu tá em algum momento, algum debate, algum momento em que tu perde de falar alguma coisa que tu se passa desapercebido, e depois que tu esfria, que tu passa por aquele momento daquele debate, daquela discussão, daquele momento acalorado, que tu percebe, putz, mas eu devia ter falado isso, por que eu não me lembrei na hora? Por isso, porque tu estava sob a influência de uma forte emoção e a tua consciência perdeu a capacidade de decisão. Então tu perde aquele time de falar aquilo que tu gostaria de ter dito naquele momento, certo? Então, nesses estados de perda de consciência, o que acontece? Abre o fator crítico e o subconsciente, ele se expõe automaticamente. Então, tudo que é falado naquele exato momento sobre aquela forte influência emocional, ela grava no subconsciente como se fosse uma agulha. Na live anterior, eu falei, quando eu abordei sobre o funcionamento da mente, como funcionava a programação mental, a gente também falou um pouco como é que a gente fazia para programar a nossa mente, que era uma forma de estar consciente dentro do subconsciente. Lembra? Que a gente entra em estado meditativo, baixa as ondas cerebrais, e aí a gente consegue estar consciente dentro do subconsciente. Pois então, no momento em que a gente está sobre alta carga emocional, onde a gente está vivenciando um trauma dessa forma, que a gente perde a consciência, a gente está com o subconsciente exposto da mesma maneira que a gente se coloca quando a gente utiliza aquela técnica para reprogramar a mente. Percebe? Então, como é fácil, diante de uma alta carga emocional, a gente mergulhar uma informação e programar o nosso subconsciente? É muito fácil porque registra feito uma agulha no subconsciente. Entra com a maior facilidade que existe. Na verdade, essa forma, ela mergulha e programa o nosso subconsciente ainda mais fácil do que os métodos utilizados através da programação, através de palavras e exemplos. Porque isso aí é uma programação imediata, porque o subconsciente está totalmente exposto. Então é muito fácil programar o subconsciente numa situação de alta carga emocional. O problema é que isso só acontece quando são estímulos agressivos. Então nunca tu vai conseguir programar o teu subconsciente através de um estímulo agressivo de forma positiva. Sempre vai ser uma programação negativa, de forma negativa. Esse que é o problema. Eu já recebi perguntas existe alguma forma de programar a mente de uma forma súbita? Programar sim, reprogramar não, porque a gente não vai provocar uma alta carga emocional para reprogramar a mente, percebe? Só sobre estímulos agressivos, que é esses exemplos que a gente está falando aqui agora. Então, não é a experiência em si que provoca essa programação, mas é a percepção sobre a sugestão recebida. É a forma em que a gente percebe aquilo que registra a informação no subconsciente. Pode acontecer, e provavelmente já te aconteceu, de tu ter vivenciado estímulos agressivos ao qual a forma em que tu percebeu aquela informação não foi uma forma agressiva, tu conseguiu te blindar daquilo. Isso dificilmente acontece, mas é possível. Mas o que eu quero dizer então é que
o que faz a gente programar fazer essa programação, provocar essa programação, é a forma como a gente recebe essa sugestão. Como é por alta carga emocional e estímulos agressivos, dificilmente tu consegue te proteger. São casos remotos que existe essa possibilidade. Então, diante disso, a gente tem algumas reações distintas quando acontece esse tipo de programação, que são formas, mecanismos de defesa da mente. A primeira forma é quando a gente esquece o evento inconscientemente. O que significa isso? É quando o subconsciente ele guarda essas informações como forma de proteção. Ele entende que tu não tem como processar aquelas informações, que é uma carga emocional densa demais para conseguir processar. Como é que eu posso usar isso como exemplo? Algum assalto que tu vivenciou na tua infância, abusos. Isso acontece muito com abusos, que a pessoa perde a capacidade de processar, não tem como, não aguenta processar aquela informação, então automaticamente o subconsciente, para nos proteger, ele bota tudo para baixo do tapete e deixa lá escondido. Então tu conscientemente tu não consegue mais lembrar daquilo. Mas veja bem, conscientemente tu não consegue mais lembrar daquilo. O que isso quer dizer? Que inconscientemente aquilo continua vibrando no subconsciente, provocando N efeitos inconscientes. Exemplo: depressão, ansiedade, obesidade, fobia, pânico, agressividade. São reações que a gente vai tendo, que às vezes não é de imediato, mas é ao longo do tempo. Aqueles efeitos daquela experiência vão se agravando e vão somatizando no nosso corpo e no nosso campo vibracional. E isso vai se reverberando e vai se manifestando de várias formas. Por isso que às vezes, no caso da obesidade, por exemplo, tu busca várias formas de dieta e a pessoa nunca consegue emagrecer. Porque o problema da obesidade, nesses casos, na verdade, na maior parte dos casos, não é o alimento em si, mas é a emoção que faz com que ela se proteja. Abusos por exemplo, é um caso que provoca muita obesidade, porque a pessoa passa inconscientemente a se proteger através da gordura, através da obesidade. Ou seja, se eu estou assim, não é consciente, gente, é inconsciente. Inconscientemente, a gente passa a se proteger através daquela camada de gordura que envolve o nosso corpo. E assim eu não preciso mais chamar atenção, não preciso mais me incomodar com isso. Isso é um exemplo que eu estou utilizando. Casos de depressão, que a pessoa passa anos em depressão, vai lá, toma remédio, toma ansiolítico. Cara, é um paliativo ansiolítico. Remédio não vai resolver. O que vai resolver é tu descobrir a verdadeira causa que está provocando a depressão. Claro que a depressão, às vezes, não é uma única causa, não é um único evento de alta carga emocional, mas foi uma sucessão de eventos que provocaram esses efeitos, percebe? Então, a depressão, ela foi uma sucessão de alta carga emocional registrada no subconsciente que foi provocando aquele estado depressivo. Mas sempre, então, um atrás do outro. E até que tu chegue na causa primária. Porque sempre tem uma causa primária, que foi o primeiro registro de alta carga emocional, que foi o que desencadeou essa depressão, ou essa ansiedade, ou seja lá o que for. Certo? E aí depois foram se registrando outros casos sucessivos que foram só agravando esse estado. Então, esses são efeitos
que podem provocar essa defesa que o subconsciente faz de nos proteger dessas cargas. Aí a gente tem uma outra forma de buscar esquecer esses acontecimentos, que é a forma de tu não falar mais. É a forma consciente de querer esquecer aquele fato. É quando tu não consegue lidar com aquele fato, tu não consegue falar sobre aquele fato. Muito mais do que isso, eu não quero falar sobre aquele fato. Porque eu não quero, se eu não falar, eu vou esquecer. E aí é que mora o leigo engano. Porque vai formando uma panela de pressão. O não falar vai somatizando cada vez mais aquelas memórias dentro do subconsciente. Porque o subconsciente, ele não esquece absolutamente nada. Então vai criando, na verdade, uma panela de pressão, certo? Então, o que acontece? Tu não fala mais a respeito do assunto, tu busca conscientemente esquecer. Veja bem que tem uma diferença entre o primeiro exemplo, que é o subconsciente que te protege, fazendo com que tu inconscientemente esqueça aquilo, e essa forma de não querer mais falar, de buscar esquecer, é quando eu me comporto conscientemente sobre aquela ação, de conscientemente eu não vou mais falar, até que eu me programo a minha mente para não conseguir falar mais sobre aquilo. Mas aquelas memórias, elas existem e elas se repetem na nossa mente. Porque eu não coloquei para fora, mas eu tô deixando ela bem guardadinha aqui dentro de mim. Então elas se repetem, de tempos em tempos elas se repetem. Então o que acontece? Eu vou criando rotas neurais, ou seja, rotas neurais são hábitos de lembrar daquele fato. E quando tu lembra uma vez, tu lembra duas, tu lembra 10, tu lembrou 20, a tua mente vai automaticamente, você criou um hábito, então automaticamente de tempos em tempos tu vai lembrar daquela memória. Por isso que muitas vezes eu recebo perguntas assim, eu tô tão bem, eu tô aqui tão distraída nas minhas coisas e de repente vem uma lembrança horrível na minha mente. É por isso, porque já criou o hábito de pensar sobre aquilo, de lembrar daquilo. Só que tu não fala, mas o hábito está ali. Então, às vezes tu tá num momento de puro relaxamento, que tu tá tranquila, que tu tá esparecendo, que tu tá caminhando e pá, volta aquela memória. E volta aquela memória. E muito mais do que isso. Além de voltar aquela memória, tu vai criando outras memórias correlacionadas àquela memória raiz. Então, são várias outras memórias que não são aquela memória específica, que já está registrada, que já está habituada a pensar e lembrar, mas outras memórias subsequentes correlacionadas àquela. Então, tu começa a criar um portfólio de pensamentos negativos. Olha o poder disso, gente. O que acontece quando tu cria um portfólio, uma biblioteca de pensamentos negativos? Tu começa a gerar sentimento a respeito, certo? Então, o que acontece? Se o nosso pensamento, o nosso hábito de pensar e de lembrar tem um pulso elétrico da mente, quando tu criou o hábito, quando tu criou essa rota neural, automaticamente tu tem um sentimento sobre aquele pensamento, que é 5.000 vezes mais forte do que a lembrança e do que o pensamento, que é o coração, que é o pulso magnético. Então, o que acontece? Nós passamos a atrair, mais pensamentos, atrair mais fatos indesejados correlacionados para nossa vida. Por quê? Porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, se tu registra na tua mente o hábito de lembrar coisas que tu quer esquecer, que são negativas, e que através desse pensamento específico tu gera uma outra série de pensamentos
negativos e sobre todos esses pensamentos se repetem de tempo em tempo na tua mente e geram um sentimento, o que acontece? A gente cocria fatos indesejados na nossa realidade externa. Olha a gravidade disso. Olha a importância de ressignificar isso, certo? Então, essas rotas neurais, esses pensamentos negativos, eles estão tão enraizados na tua mente que tu volta a lembrar automaticamente disso, e isso tornam-se pensamentos já automáticos. Essa é a gravidade de a gente escolher não falar mais a respeito e não curar uma memória de alta carga emocional. Então, tudo isso fica gravado nos 95% do nosso subconsciente, provocando os medos, traumas, fobias, as compulsões. Tudo isso reverberando no subconsciente, no nosso campo eletromagnético, contraindo o nosso campo com baixas vibrações e co-criando realidades indesejadas, e mais do que isso se manifesta nos nossos comportamentos. Então, às vezes, tu tem comportamentos agressivos, tu tem comportamentos... tu fala de forma muito intensa e tu não sabe o porquê que tu te comporta daquela maneira. Porque esses comportamentos são o reflexo dos nossos registros do subconsciente. São o reflexo das nossas ferramentas de autoproteção que a gente desenvolveu para se proteger desses registros que a gente ficou guardando dentro do subconsciente. Percebe? Então, o que a gente faz com isso tudo? O único processo é a cura. O único processo que tem pra gente resolver isso é a cura. É por isso que sem a cura, sem tu buscar uma ressignificação dessas memórias, não adianta tu querer trabalhar pensamentos positivos, tu falar frases positivas, tu ficar repetindo as frases positivas, que sim, elas têm um efeito poderosíssimo na reprogramação mental, mas que sem a cura dessas memórias, sem a cura desses registros de alta carga, é muito difícil que tu consiga reprogramar a tua mente só pensando positivamente. É por isso que se fala tanto, eu penso positivo, eu busco pensar positivo, mas aquelas memórias sempre voltam e eu tô sempre com ansiedade, eu tô sempre com depressão, eu tô sempre com isso. É por isso. Porque se tu não aceitar isso, se tu não buscar fazer uma limpa do teu subconsciente, se tu não buscar a cura, a ressignificação dessas memórias, elas vão continuar ali registradas, certo? Então, como é que eu faço para buscar ressignificação? Como é que eu faço para buscar a cura dessas memórias? Existem várias técnicas. Existem inúmeras técnicas que a gente pode utilizar. Porque muitas vezes tu até sabe quais são as memórias que tu tem que curar e que tu tem que ressignificar. Mas grande maioria das vezes tu não sabe quais são as memórias que tu precisa ressignificar e as memórias que tu tem que curar. Então, existem técnicas que tu pode utilizar para aquelas memórias que tu tem consciente da necessidade de cura. Existem técnicas que tu pode buscar para tratar aqueles registros que já estão no subconsciente e que tu não tem mais conscientemente acesso a eles, ou seja, que tu não lembra mais o que é que está acontecendo. Como, por exemplo, quando tu tá em depressão, que tu já não sabe mais qual é a causa da depressão. Então, existem N técnicas. A terapia
cognitiva, a terapia conversacional, que é a terapia da fala. Ela é maravilhosa porque veja bem, todas essas técnicas tu vai estar exteriorizando essas memórias. Então, quando tu exterioriza essas memórias, tu coloca para fora essa energia que tu tá tendo guardada dentro do teu campo. Então, automaticamente, o teu cérebro, ele começa a te escutar, começa a entender e ele começa a se reorganizar, processar e ressignificar isso tudo. Então, a terapia cognitiva, a terapia conversacional, a transpessoal, existem várias terapias, né, através com psicólogos, enfim, eu envolvo todas essas técnicas através da terapia conversacional. Ela é uma excelente forma, ela é uma forma mais lenta, é uma forma que muitas vezes a pessoa não consegue, porque muitos dos casos as pessoas não conseguem falar, não conseguem exteriorizar através da fala, não conseguem expressar. Então, ela tende muitas vezes a ser uma terapia mais lenta, mas é maravilhosa, certo? E aí tu depende de um profissional, acessar um profissional. Normalmente são terapias presenciais, elas podem acontecer online também, mas elas têm um tempo, elas levam mais tempo, porque aí tu vai trabalhar tudo, né? E aí dentro dessa terapia é que tu vai identificar outras ferramentas que vão te ajudar no processo de cura, certo? Tem a terapia da escrita terapêutica, que é uma ferramenta poderosíssima, porque ela estimula todos os sentidos. Ela estimula o cognitivo, ela estimula o visual, o sinestésico e o auditivo. O auditivo porque tu escuta o que tu pensa, porque tu enxerga o que tu escreve e porque tu deposita a tua energia na escrita. Então, essa terapia, ela tende a ser um pouco mais rápida do que a conversacional, porque é tu contigo mesmo, então tu não tem um bloqueio de falar, é muito mais fácil transcrever para o papel, e ela proporciona uma descarga energética muito forte ao tu tá descarregando todas essas memórias no processo da escrita. Existe um psicólogo muito conhecido, James Pannenberger, ele é um psicólogo americano que foi contratado pelo exército americano na década de 80 para estudar formas, mecanismos terapêuticos que ajudassem os soldados que voltaram da guerra. E através das experiências e dos experimentos que ele fez com esses soldados, ele usou a terapia da escrita e ele viu resultados altamente significativos no estado emocional desse soldado e dos participantes da pesquisa, justamente por identificar a descarga energética e a facilidade de expressão através da escrita. Então, esse é um método super indicado e altamente eficiente, e é um método que tu pode começar a qualquer momento. Outro método que existem várias ferramentas dentro da PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? Então o nome dela mesmo já fala Programação Neurolinguística. E então existem várias técnicas dentro da PNL, como a metaposição, que faz o trabalho de ressignificação de fatos e de experiências, que também são ferramentas poderosíssimas. Tem também o EFT, que é o estímulo dos meridianos através da acupuntura sem agulhas, que acessa diretamente o subconsciente através de palavras repetidas. Então tu estimula esses meridianos que acessam o subconsciente através da repetição de palavras. Então tu não necessariamente tu acessa toda a memória, mas tu acessa a causa, aquilo que te incomoda, o que está sendo efeito, né? Tu trata aquilo que te incomoda, não exatamente a raiz do problema,
mas através dessa técnica tu vem buscando curar o que a raiz provoca, o efeito do que a raiz provoca, tu trata o efeito através da técnica do EFT, é uma técnica extraordinária de limpeza energética também. Eu super indico o EFT, ela é maravilhosa. Outra técnica, a hipnose. Eu sou suspeita para falar da hipnose porque eu amo a hipnose. A hipnose é uma ferramenta muito precisa. Aí depende de ter um profissional, porque ele vai te conduzir ao transe, tu entra em transe. A hipnose, ela é muito indicada para quando tu não te lembra da causa do teu problema, ou seja, tu tem depressão, mas tu não consegue lembrar qual foi a causa raiz que provocou esse problema. Então, a hipnose, ela acessa, eu gosto de dizer que ela é um equipamento cirúrgico de alta precisão, porque ela acessa no teu subconsciente diretamente a raiz do problema, e ao acessar a raiz do problema, ela ressignifica aquela carga emocional, né? Porque ela, além de acessar a raiz do problema, ela acessa a carga emocional, porque ela tá dentro do subconsciente. Então, ela é como se fosse imagina uma panela de pressão, ela esvazia a pressão daquela carga emocional, ela esvazia a carga emocional e ressignifica aquela memória. Então, ela tem um alto poder curativo, ela é uma técnica extremamente precisa. O Theta Healing, que também é uma técnica maravilhosa, que também trabalha através das ondas Theta, né, que acessa também as causas. E também tem o Ho'oponopono, que tu também não precisa acessar a causa em si. Ela são 4 palavrinhas mágicas que, ao repetir, tu tá limpando todo o teu campo energético. E assim vai, gente. Eu citei aqui algumas técnicas que tu pode estar utilizando para solucionar essas memórias e, com isso, desobstruir. Existem outras N técnicas, mas algumas técnicas que tu faz para desobstruir esses campos, porque essas memórias é como se fossem bloqueios emocionais, certo? São bloqueios emocionais que travam o nosso desenvolvimento, que travam. Às vezes tu quer agir, tu quer fazer algo, mas tu não consegue, como se tu não tivesse força. É como se algo tivesse te impedindo. E por quê? Porque são esses bloqueios energéticos, esses bloqueios emocionais que estão impedindo o nosso autodesenvolvimento. Então é por isso que é fundamental acessar e desbloquear essas memórias, desobstruir esse campus. Desobstruindo, a energia passa a fluir e o teu campo automaticamente ele vai se expandindo. Faz sentido? Então, gente, olha, 90% da população mundial passa por esses eventos de alta carga emocional. Eu diria que mais do que 90%. Eu acho que quase que 100% das pessoas passam por esse tipo de evento. Então, isso aí, ninguém tá livre de passar por ter esses registros. Alguns têm muito mais, outros têm muito menos. Mas o importante é que a gente busque a cura e a ressignificação disso tudo. O Napoleão Hill, ele tem uma frase que eu acho extraordinária, que diz assim: toda diversidade traz consigo uma semente num bem equivalente ou maior. O que significa isso? Que atrás de toda a fraqueza existe uma força potencial. Tem uma história que fala do filho dele que nasceu surdo, e ele desde pequeno, quando identificou a surdez do filho dele, ele plantou na mente do filho dele que, por ele ser surdo, ele tinha um potencial que se destacava diante aos outros, que se destacava diante do irmão, e esse potencial que ele tinha
ele ainda iria descobrir qual era, mas era equivalente, era o que ia sobrepor, sobrepor a surdez dele, certo? Então toda adversidade traz contigo a semente de um bem equivalente ou maior. E aí eu te pergunto, qual é a força que está escondida dentro da tua fraqueza? Tu já encontrou? Se não encontrou, tá na hora de procurar e tá na hora de encontrar, porque todo mundo tem uma fortaleza atrás dessa fraqueza. É isso, gente, que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, que tenha trazido valor para vocês, porque esse é o objetivo de estar ajudando a despertar cada vez mais pessoas. E é por isso que eu reitero a importância do teu like, porque o teu like vai fazer com que essa informação chegue a mais pessoas e ajude mais pessoas a encontrarem atrás de suas fraquezas a sua verdadeira fortaleza, certo? Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração e até já!